O plenário da Câmara dos Deputados está reunido neste momento. Na pauta estão a votação do segundo turno da reforma eleitoral e a proposta que traz novas regras para o imposto de renda. Direto da Câmara, a repórter Selma Dias tem ao vivo as informações para a gente. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite a você, a todos, Paulo também. Olha, até agora o plenário só aprovou a medida provisória que altera os cargos em comissão no Poder Executivo. Neste momento, os deputados estão analisando um recurso para tentar incluir na pauta uma proposta que trata do piso salarial dos professores. Sobre o segundo turno da PEC, da reforma eleitoral, esse assunto é prioridade de votação para hoje, mas o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, já disse que o Senado tem o compromisso de colocar esse assunto em votação lá em 2 turnos, portanto, não há grandes polêmicas em relação a essa pauta, diferentemente do imposto de renda. Lira também disse que a intenção é colocar em votação hoje, mas ele reconheceu a possibilidade de adiar essa análise, já que não há consenso entre os deputados para a votação dessa matéria. A proposta do imposto de renda faz parte da reforma tributária e está sendo relatada pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Eu preparei uma matéria explicando essas mudanças. Veja aí. A proposta de reforma no imposto de renda foi enviada ao Congresso em junho pelo governo. O relator, o deputado Celso Sabino, alterou as regras de tributação para as empresas, mas manteve as mudanças para as pessoas físicas. De acordo com o relatório de Sabino, a faixa de isenção subirá de R$ 1.900 para R$ 2.500. Com isso, 5.600.000 contribuintes serão dispensados do pagamento. E os que ganham acima disso deverão pagar menos imposto, com uma correção na faixa de 13%. No caso da declaração simplificada, só os contribuintes com renda de até R$ 40 mil poderão optar por essa modalidade. Em compensação, o texto original foi bastante alterado para as pessoas jurídicas. A cobrança do imposto de renda das empresas cairá de 15% para 5,5% até 2023. E a contribuição social sobre lucro líquido será reduzida em 1,5 ponto percentual, passando de 9% para 7,5%, já no ano que vem. Com isso, a carga tributária para empresas no Brasil, que hoje é de 34%, ficaria no patamar de 23%. No caso dos investimentos, foram mantidos o fim da dedução de juros sobre capital próprio e a tributação de 20% sobre lucros e dividendos pagos a pessoas físicas. Em compensação, os rendimentos sobre fundos imobiliários permanecem isentos. E para falar mais sobre as votações no Congresso, eu converso agora com o nosso comentarista, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Vou começar pela discussão do imposto de renda. A gente viu ali que para o trabalhador, o aumento da isenção, né, o ponto principal, passaria de R$ 1.900 para R$ 2.500 por mês. Mas tem várias outras propostas e não é fácil passar um tema como esse, né? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, é bem mais complexo porque o governo prometeu realmente reduzir as alíquotas e ele está reduzindo. Só que em contrapartida, ele está criando novos impostos, como, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos dos acionistas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e isso desagradou a classe produtiva. Então, o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já anunciou que não houve consenso até agora, eles estão com dificuldade de formar um consenso em torno do imposto de renda, e eu não ficaria surpreso se eles resolverem adiar mais uma vez, como já fizeram na semana passada. Lembrando, Paulo, que essa versão que está sendo discutida agora, e talvez vá para votação ou não, já é a 5ª versão elaborada pelo relator. Agora, o senhor acha que vai para votação definitivamente só quando tiver o consenso ou pode ir até para disputar, para ver voto a voto? Então, na tradição da Câmara, você tem que ter um consenso pelo menos entre os líderes partidários. Então, tem que ter alguma coisa que possa ser votável, né? Foi o caso da reforma eleitoral, né? Eles chegaram a um acordo sobre os desacordos e concordaram em colocar um texto básico para a votação. Foi isso que aconteceu, houve o acordo e depois da votação, eles começaram a retirar todos os aspectos polêmicos. E com isso foi viável a votação. No caso do imposto de renda, dessa forma tributária, que o imposto de renda é só um dos capítulos, né? Não há consenso ainda sobre a base, sobre o que poderia ser colocado em votação. E isso dificulta a colocação justamente em votação no plenário. O senhor falou isso sobre a reforma eleitoral, né? Rapidamente, professor, a gente falou na semana passada do Distritão, que caiu, as coligações por enquanto estão. Agora, do jeito que está esse texto, passa no Senado?
Então, primeiro vamos para a Câmara, né? Então, ele tem que passar na Câmara. Eu penso que, como ele está na Câmara, ele já foi desprovido do seu aspecto mais polêmico, que tinha muita coisa. Era o distritão, retirar o segundo turno da eleição presidencial. Tudo isso foi decidido na calada da noite. E as coligações é uma demanda, não há oposição. Os partidos pequenos pressionaram para que reduzisse, né, o quociente eleitoral para poder sobreviver. Então, tudo isso acabou fazendo com que seja até viável votar nos próximos dias. Agora, chegando no Senado, a visão é diferente, porque os senadores são eleitos em uma eleição majoritária. Então, eles não estão preocupados com o quociente eleitoral, com quanto cada voto cada partido tem que ter, tá certo? Então, pode acontecer dos senadores, né, do Senado, alterar o texto enviado pela Câmara e aí teria que voltar, provavelmente, ser feita uma nova discussão na Câmara. A gente segue acompanhando. Professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã.